Boa noite a todos. A gente vai dar início à reunião de hoje. Queria chamar a Angelina, que vai ler a página inicial, depois vamos fazer a prece. A lição é diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os afetivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo que é ao lado do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer um coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não as consegue deter. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez um instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigado no bem do lugar em que se encontra é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar que elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem. Apesar de projetadas no seio dadivoso da terra, guardam consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas no dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemos-las com amor e prossigamos, por nossa vez mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Leia o Lúcio, do livro Jesus no Lar, Discografia de Chico Xavier. Vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor, Deus único e ensinado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estar nessa bendita casa que nos acolhe na noite de hoje. Ampare também, Senhor, a irmã que vai trazer a mensagem na noite de hoje, que ela possa ser incluída e amparada. E fique conosco a nos fortalecer, nos amparar e mais uma noite. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Nesta noite
refletir um pouco sobre o sentimento de culpa, lei de causa e efeito. Nós sabemos que a culpa é uma conduta negligente ou imprudente, da qual proveio dano ou ofensa a outrem ou a si mesmo, falta voluntária a uma obrigação, a um princípio ético, responsabilidade por ação ou por omissão prejudicial, reprovável ou criminosa. Isso segundo o Dicionário de Filosofia Espírita do Lamartine Palhano Júnior. Nós vamos ver que pela lei humana, a culpa é quando nós infringimos com a lei humana. Agora, dentro do Espiritismo, nós vamos ver que a palavra culpa tem um outro significado. Então, nós vamos buscar a culpa segundo as religiões ocidentais tradicionais, porque nós não fomos educados para ser responsáveis, nós fomos educados para serem culpados. Isso que nos diz a irmã Citrufo. Pelo pecado original dos nossos irmãos católicos pregam, nós trazemos muito mais culpa do que responsabilidade, né? Então, essa culpa, ela pode ser muito prejudicial à nossa vida se nós não soubermos trabalhar com ela. Todos os seres humanos, de uma forma ou de outra forma, carregam culpas, inclusive aqueles que foram impostos pelas tradições religiosas absurdas, que se compraziam em condenar em vez de orientar a maneira eficiente para a libertação dos equívocos em que se tombavam. Isso quem nos fala é Edivaldo Pereira Franco. Então, nós fomos criados com muita culpa através das religiões, colocando muita condenação em determinadas coisas da nossa vida. E aí nós vamos ver, de acordo com o Espiritismo, o que seria culpa. O que normalmente se rotula como culpa, do ponto de vista doutrinário espírita, chamamos de responsabilidade por nossos atos e omissões. Todas as vezes que fazemos uma escolha do exercício do nosso livre-arbítrio, nos responsabilizamos por suas consequências, ou pelo que desejamos ser a consequência, conforme descrito no Código Penal da Vida Futura, contido no capítulo 8, na obra Céu e Inferno. Então, o que as outras religiões passam para nós como culpa, para nós espíritas, é responsabilidade. Quanto mais nós conhecemos a doutrina, que é uma doutrina libertadora, quanto mais nós compreendemos as leis divinas, mais nós adquirimos essa responsabilidade e não culpa. É responsabilidade, não culpa. Por quê? Porque nós somos seres inteligentes que possuímos o nosso livre-arbítrio e temos condição de escolher que caminho queremos na nossa vida. Só que nós também somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. A punição sempre é a consequência natural da falta cometida. Então, nós espíritas sabemos que Deus é bom, justo e misericordioso, que Ele não nos condena. Nós fomos criados simples e ignorantes, percorremos a nossa linha evolutiva de encarnação para encarnação e vamos aprendendo até nós termos consciência plena dos nossos atos, das nossas responsabilidades. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que
tendo a sua atenção incessantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor ele compreende os seus inconvenientes e é encorajado a corrigir-se dele. Então, na medida em que nós compreendemos as consequências dos nossos atos, nós vamos trabalhando isso em nós. Nós não podemos exigir de uma pessoa que é ignorante da lei o que ele ainda não conhece. Mas a pessoa que já compreende, que já conhece, ela sabe da sua responsabilidade diante da vida. Então, nós achamos muito interessante, Divaldo ele coloca nos conflitos existenciais do livro dele, ele coloca duas causas psicológicas da culpa. E nós achamos muito interessante, aqui procede da sombra escura do passado. Então é quando nós trazemos uma culpa do passado e inconscientemente, às vezes, nós achamos que não é culpa, mas é a culpa. Nós trazemos isso muito arraigado em nós. E esse sentimento de culpa, nós temos que procurar trabalhar corretamente com ele. No final do estudo, nós vamos ver que nós temos exemplos no Evangelho de pessoas que tiveram culpa, mas que se saíram bem e outras não. Então, nós carregamos essa culpa que procede de uma sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem. E aqui tem origem na sua infância. O outro tipo de culpa é quando nós adquirimos na infância como decorrência da educação que é ministrada. Então, se nós tivermos uma educação muito reprimida, muito rígida, nós não adquirimos a nossa identidade. E aí a gente vai carregar essa culpa. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Então nós podemos sentir incomodados, inquietos, quando nós temos essa culpa. À medida em que nós vamos compreendendo, nós vamos trabalhando para a nossa melhoria até interior, porque às vezes essa culpa nós carregamos do passado ou de uma infância mal conduzida pela própria família. Na primeira causa, que é do passado, apresenta-se como uma forte impregnação em forma de ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurge no comportamento, nos sonhos, com fortes tintas de conflitos psicológicos. Então é uma coisa inconsciente que muitas vezes nós não sabemos, mas carregamos esse sentimento de culpa, que na realidade não é culpa, é responsabilidade. Na segunda hipótese, que é o caso da educação mal dirigida, é a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira a instalação de culpa. Então, se eu tenho uma educação muito rígida, muito reprimida, se eu penso diferente daquela educação que eu recebi, eu vou ficar com sentimento de culpa. Olha que interessante. Só mesmo Joana de Ângeles para colocar essas coisas para nós. E aí nós vamos ver que a justiça de Deus, sendo infinita, o bem e o mal são rigorosamente levados em conta. Então, tanto o bem quanto o mal é levado em conta. Se não há uma só ação má, um só mau pensamento que não tenha as suas consequências. Então, nós sabemos que o nosso pensamento é força, é energia, e esse pensamento malévolo
deletério que nós carregamos provavelmente voltará para nós. São consequências fatais. Não há uma só ação, um só bom impulso da alma, em uma palavra, o menor mérito que haja perdido, mesmo entre os mais perversos, porque é um início de progresso. Então, mesmo a pessoa sendo cruel, mesmo a pessoa sendo perversa, uma bondade que ele faça, uma gentileza que ele faça, é contado dentro da contabilidade divina. O Espírito, assim, sempre é o árbitro da sua própria sorte. Ele pode prolongar os seus sofrimentos pela sua destinação no mal, abrandá-la ou abreviá-la por seus esforços em fazer o bem. Então, veja bem como que é a misericórdia divina. Nós podemos prolongar esse sofrimento na medida em que nós estamos enraigados ao mal, como podemos abrandá-la, como podemos também abreviá-la, na medida em que nós direcionamos os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos para o bem. Isso está no livro Céu e Inferno. Então, nós sabemos pela doutrina espírita que toda ação produz uma reação. Se eu faço bem, o bem retornará a mim. Se eu cometo uma ação no bem, eu vou produzir harmonia. Se eu produzo uma ação do mal, eu vou cair num desequilíbrio. E a sequência do compromisso são as experiências que nós vivenciamos aqui na Terra, né? Toda essa provação que nós passamos aqui na Terra são experiências que nós adquirimos. À medida em que eu passo por uma experiência, se eu paro, reflito, analiso, eu vou me sair melhor numa próxima experiência que venha até mim. A consciência do compromisso é que entra a lei de causa e efeito. Se eu faço bem, eu vou ter como retorno o bem. Se eu faço mal, eu vou ter um retorno mal. Então, não basta ter a informação da lei divina. Todo mundo conhece a lei divina. Mas é importante que nós separemos o que é lei divina, o que é lei do homem. A lei do homem é quando você é um cidadão correto, com seus deveres, uma série de coisas. A lei divina é quando eu parto para o bem, é quando eu desejo ao meu próximo aquilo que eu desejo para mim, né? É o amor, como Jesus pregou para nós. É preciso entrar em contato com ela, a lei, e compreender o seu funcionamento, que é a lei de causa e efeito. Em seguida, praticá-la, onde cada um tem o seu papel no compromisso que é de todos. Então, o compromisso da lei divina não é para alguns, é para todos nós. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu a possibilidade das encarnações, então todos nós somos iguais perante a lei divina. O que vai nos diferenciar é o nosso campo evolutivo, né? É aquele que às vezes quer evoluir rápido, é aquele que quer mais devagar e é aquele que às vezes até para ter um tempo. Mas nós sabemos que o espírito, tudo aquilo que ele adquiriu, ele não vai retroagir, né? Então, realizado o mal, há um desvio da lei. A consciência registra. Então, se eu faço mal, se eu tenho um pouquinho de conhecimento, imediatamente a consciência diz assim: você errou. Não é assim que a gente percebe? É a consciência da gente. Registra o evento e passamos então à condição de culpados até que a reparação seja efetivada. Então, alguns irmãos nossos acham que é só o arrependimento.
Espiritismo não. Ele nos explica que o arrependimento é apenas o primeiro passo. Então, quando eu infrinjo com essa lei, eu registro na minha consciência que eu sou culpado e vem a dor da consciência, que é muito triste, né? A gente ter aquela dor na nossa consciência. Como podemos saber quando infringimos com as leis divinas? Que sentimento nasce em nós que sinaliza o desvio da lei? Como que eu posso saber que eu desviei dessa lei? É a culpa, que na realidade, para nós espíritas, é a responsabilidade. O que acontece então quando não assumimos nossas culpas ou responsabilidades na vida por falta de coragem moral? Aí nós adoecemos, porque a consciência nos faz sofrer, e sofrer muito. Então nós adoecemos. Na tentativa infeliz de manter a consciência culposa abafada, instalam-se diversas enfermidades. Muitas vezes nós até fugimos para determinados vícios para ficarmos anestesiados, não lembrarmos daquilo que nos incomoda. Aí vem o mal-estar, vem a irritação, vem o cansaço, os vícios, estresse, amargura, depressão, obsessão e suicídio. Por quê? Porque a nossa consciência nós abafamos, nós não assumimos a nossa responsabilidade do erro. Até porque nós ainda somos egoístas e orgulhosos, não admitimos que cometemos falta. Quando nos cansamos de sofrer, ele pode persistir no mal durante anos e séculos, mas sempre surge um momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus cede diante do sofrimento, e em que, apesar da fanfarrice, ele reconhece o poder superior que o domina. Então nós vamos ver no livro Céu e Inferno o caso de Jacques Latour. Ele passou aqui na Terra, ele foi criminoso, e ele um dia se apresenta pedindo socorro, pedindo prece por ele, porque ele estava sofrendo horrivelmente, e ele não acreditava que existia vida após a morte. Ele achava que ele morria e tinha acabado tudo, e aquela dor da consciência é muito grande, e ele narra o seguinte, que é pior do que o fogo material, porque é a consciência nos acusando daquilo que não deveríamos fazer. E ele coloca no depoimento dele que ele gostaria de passar tudo isso para todas as pessoas terem essa consciência. Então, o remorso é a inquietação ou desassossego diante da admissão da má ação. Quando nós cometemos uma coisa que não é de acordo com a lei, a nossa consciência dói, nós ficamos desassossegados, inquietos em não admitir aquilo ou admitir. Aí vem aquele conflito, O remorso nos encaminha à culpa lúcida. A lucidez nos conduz à próxima etapa, assumirmos a responsabilidade dos nossos atos, nos dirigindo ao arrependimento. Então nós vamos ver que no momento em que nós admitimos que nós cometemos um engano, nós temos essa consciência, essa culpa, essa responsabilidade lúcida. É a lucidez. A culpa lúcida solicita dois indispensáveis movimentos íntimos. Então, quando eu vejo que eu não deveria ter feito aquele ato que eu cometi, eu chego à conclusão de admitir que eu errei. Então, é o exercício da honestidade. No momento em que
nós admitimos que não deveria fazer aquele ato. Professar a verdade. E o exercício da coragem moral, atitude essencial. Então é quando nós admitimos que aquele ato não deveria ter sido cometido. E aí nós vamos ver, de acordo com o Evangelho, que não necessitam de médicos os sãos e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus que nos disse isso. Então todos nós ainda somos doentes da alma, ainda precisamos do médico que é Jesus, né? Nesse momento surge o arrependimento, né? Para que possamos entender os mecanismos da lei de Deus, a justiça divina e o quanto a lei é justa e distributiva, se faz necessária a compreensão de que todos geralmente sofrem com uma intensidade relativa. Se nós estamos num mundo de provas e expiação, a dor existe aqui nesse mundo. Agora o sofrimento vai ser opcional, de acordo com cada um. Então todos nós sofremos com uma intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram outros sofrerem, até que surja o arrependimento e o desejo da reparação, trazendo um alívio e fazendo entrever a possibilidade de por si mesmo pôr um fim nessa situação. Então é um momento em que nós nos sentimos aliviados quando nós chegamos a esse arrependimento. E aí nós vamos ver que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Então é necessário que identifiquemos onde refletiu o mal que eu causei. E se faz necessária a compreensão dos processos de arrependimento, expiação e reparação. Então, o arrependimento é o primeiro passo. E nós vamos ver na questão 992 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? O que produz o arrependimento em nós encarnados? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o repreender e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, o arrependimento são para almas já com um certo conhecimento, almas já adiantadas, que é o primeiro passo para nós chegarmos à reparação. Então, alguns livros espíritas nos diz que quando nós arrependemos, é sinal que nós já estamos progredindo. É sinal que nós já abafamos um pouco o nosso orgulho. Porque enquanto o orgulho perdurar, nós nem admitimos que erramos. Nós nem admitimos que cometemos um erro, cometemos um engano. Eu não gosto de dizer erro, eu gosto de dizer enganos, porque todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Então nós vamos ver que o arrependimento, Irmã Cido Fogo coloca uma coisa muito interessante também, que tem 3 traços que caracterizam o arrependimento. Primeiro, o desejo de melhorar. Depois, o sentimento de culpa e o esforço de superação. Eu vou me esforçar por superar. Se tirarmos o esforço de superação dessa sequência, teremos o cruel episódio mental do remorso, que são os arrependidos que nada fazem para melhorar. Então eu posso ter o remorso, ficar com aquilo doendo na minha consciência e não fazer nada. Mas eu posso me arrepender, posso reconhecer
eu cometi um engano até chegarmos à reparação. Então, irmã Sufo diz também que o arrependimento ele impulsiona e o remorso estagna. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, quando nós arrependemos, é um sinal de progresso, de adiantamento. Aí nós temos que passar pela expiação e pela reparação. Então, o arrependimento ele ocorre no estado espiritual, porém pode também ocorrer no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença entre o bem e o mal. Então, na vida encarnada, nós podemos nos arrepender, podemos expiar e às vezes não dá tempo de reparar. Às vezes nós partimos para o plano espiritual sem ter condição de fazer essa reparação, mas já é um caminho meio andado, né? Então nós vamos ver que o arrependimento ele pode ocorrer na vida espiritual e na vida corporal. E aí a gente vê depoimentos de inúmeros espíritos partindo para o plano espiritual, segundo André Luiz. Nós escolhemos a vida que temos aqui na Terra e chegamos aqui, a própria vida nos envolve, a vida material, e há um entorpecimento naquilo que nós deveríamos fazer aqui e que não fizemos, né? Então essa dor do arrependimento no plano espiritual é muito grande, mas nós podemos já, aqui encarnados, estar nesse processo de arrependimento. Existem até autores que dizem que os espíritas são os que mais são arrependidos, né? Então nós vamos ver que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida atual, seja após a morte, na vida espiritual, seja em uma nova existência corporal, até que os traços da falta tenham desaparecido. Então eu posso me arrepender, né, aqui na Terra, e não dar tempo de passar por essa expiação, que é o expurgo, né, que é a limpeza do nosso perispírito. Então eu parto para o plano espiritual e eu vou passar por essa expiação. Então é muito melhor, se eu estou sofrendo hoje na Terra, eu tenho que agradecer, porque eu já estou dando um passo na frente para o meu progresso espiritual. Então esse sofrimento que vem não é por um acaso, não é castigo de Deus, é um processo que nós estaremos passando. O arrependimento, a expiação e daqui a pouco nós vamos ver a reparação. É certo que o sofrimento que não desperta lamentações pode ser uma expiação, mas esse tipo de comportamento é um indício claro de que tal expiação foi escolhida voluntariamente, não imposta, sendo também a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Muitas pessoas, até espíritas, acham que a expiação é só para resgatar passado. O Evangelho é muito claro. Se eu passo por um grande sofrimento aqui na Terra e eu não lamento, foi eu que pedi esse sofrimento para o meu avanço espiritual, para que eu pudesse avançar mais rapidamente. E nós vemos inúmeras pessoas que passam por sofrimentos horríveis aqui na Terra, na maior serenidade, na maior tranquilidade. Então isso mostra o próprio progresso da pessoa encarnada. Agora a reparação. O que seria a reparação? A reparação consiste
em fazer o bem àquele a quem se fez o mal, né? Nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito, e aquilo que nós fizemos ao outro, em algum momento nós vamos nos deparar com aquela pessoa para nós podermos reparar os enganos que nós cometemos. Aquele que não repara seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará em uma existência posterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele, e nas condições escolhidas por ele mesmo, de forma que possa provar-lhe a sua dedicação e fazer-lhe tanto bem quanto mal lhe tenham feito. Então nós vamos lembrar aqui da própria família, aquele filho que muitas vezes o pai não consegue encaminhar, acha difícil. Não é por um acaso que a criatura está no círculo familiar. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós escolhemos, né, receber aquela pessoa que nós fomos algozes dela, numa existência pretérita, que hoje cresce como filho num círculo familiar, né? Então nós temos que compreender a lei de Deus para nós aceitarmos todas essas nuances que aparecem na nossa vida enquanto encarnados, né? Compreendendo que Deus é justo e misericordioso. Aquela pessoa que nós achamos difícil, que está junto de nós, não é por um acaso, existe uma causa ali. E aí nós vamos ver que as questões que foram mal trabalhadas ou que retornam com a desencarnação não trabalhadas, ficam para as próximas oportunidades encarnatórias, onde no plano espiritual reavaliaremos a nossa situação e os guias espirituais nos encaminharão a solução de continuidade. Então nós vemos alguns fatos que nos acontecem que muitas vezes a pessoa não tem condição de estar reparando naquela existência, né? Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua cota de força para suportar os sofrimentos. Então, se nós não conseguimos trabalhar isso numa existência, Deus é tão misericordioso que nos dá uma nova oportunidade de reencontro com aquela pessoa que nós rezamos. Muitas vezes esse reencontro nós já estamos mais fortalecidos, nós já estamos compreendendo melhor a lei, e aí nós vamos realmente passar por essa reparação de uma forma mais tranquila. O mal só é reparado pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, nós só repararemos as nossas faltas se atingir o nosso orgulho, ou se atingir os nossos interesses materiais. De que lhe serve para justificar-se, restituir depois da sua morte o bem indevidamente adquirido, quando se torna inútil e já tirou dele todo o proveito? Então, nós temos que ver como é essa reparação. De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de alguma superfluidade, se o dano que causou a outro permanece o mesmo? De que lhe serve humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Então, até essa reparação não é de qualquer jeito. Nós vamos ver que a lei divina, ela é perfeita, ela não é igual às leis dos homens. A gente confunde muito a
a lei humana com a lei divina. A lei divina, ela é perfeita, ela não existe injustiça e nem parcialidade. E aí nós vamos ver que Divaldo fala através de Joana de Ângeles a culpa e a saúde. Certamente a culpa é algoz impiedoso que se esculpe na consciência e a semelhança do ácido corrói as fibras emocionais na sua vítima enquanto é conservada. Então nós vamos ver que essas dores, esses sentimentos de culpa, ele nos atormenta, ele traz para nós muita intranquilidade, muito desassossego, atingindo as nossas fibras emocionais, mexendo com o nosso emocional, porque nós carregamos. Quem nunca leu, procure ler a obra de Joana de Ângeles, Conflitos Emocionais, que ela fala muito sobre isso. E aí nós vamos ver que isso aí vai repercutir no nosso campo orgânico, no nosso organismo físico. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Então nós vemos que esse pensamento nosso, essa força que nós jogamos de malquerência, de ressentimentos, de raiva, de ódio contra outra pessoa, isso vai corroendo o nosso organismo, porque são forças que nós emitimos e esses movimentos vibratórios, eles tomam uma proporção muito grande, na medida em que eu penso, em que eu falo, em que eu reclamo, em que eu menciono aquele sofrimento. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a trabalhar o nosso íntimo. Primeira coisa que nós temos que fazer: exercitar o auto-perdão. Se Deus nos perdoa, por que nós não vamos nos perdoar? E Joana de Ângeles coloca uma coisa muito interessante. Quando nós começamos na nossa autopunição, nós paramos no tempo. Nós ficamos nos condenando. Nós não podemos fazer isso. Se Jesus perdoou, por que nós vamos ficar nos condenando? Eu cometi o engano? Cometi. Mas agora eu vou procurar a rever esses enganos que eu cometi. Na época que eu cometi, talvez eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu tenho conhecimento que vai me levar a uma postura diferente da que eu tive anteriormente. Então, isso é um alívio para a consciência de cada um de nós. Segundo Emmanuel, cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Então, se nós temos que caminhar, nós temos que chegar a um arrependimento, a primeira coisa, nós temos que nos auto-perdoar, de saber que eu sou um espírito imortal, que eu estou aqui na terra, que eu trouxe comigo uma série de mazelas e que eu ainda não consegui superar. Mas com o conhecimento da lei, eu tenho a possibilidade de ir caminhando, de ir trabalhando, porque nós sabemos que a evolução não dá saltos. Ela é contínua, ela é frequente, dependendo do nosso esforço, da nossa boa vontade, né? O Espiritismo, afirmando que a existência humana é a oportunidade de crescimento e realização no bem, renova-nos a esperança para cumprir os resgates necessários, a fim de que a nossa consciência tranquilize-se
Então, na medida em que nós passamos por esses processos de arrependimento, de expiação, de reparação, nós vamos tranquilizando o nosso espírito, nós vamos nos asserenando, ficando mais tranquilo conosco mesmo. E aí nós vamos ver que o livro de Emmanuel nos diz: quando convertemos a culpa em responsabilidade, quando eu não digo eu sou culpado, mas eu sou responsável, crescemos psicologicamente. Disso resultará a disposição para o hétero perdão, perdoar o outro, bem como para o auto perdão, perdoar-se, passos fundamentais para a reparação. Então, a gente até inverte isso aqui. Antes de eu perdoar o outro, eu tenho que me perdoar, exercitar o auto perdão, não me auto-punir, para eu conseguir perdoar o outro, para eu conseguir entender que o outro é também falível como eu fui, né? À medida em que eu reconheço, em que eu derrubo o meu orgulho e passo a entender que eu sou falível e que o outro também é falível, eu vou entender a minha posição para entender a do outro. A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, quanto mais nós estudarmos a doutrina espírita, quanto mais nós compreendermos os conhecimentos, assimilarmos, nós vamos entendendo a grande responsabilidade de cada um de nós diante da vida. E aí nós fomos buscar 3 fatos de arrependimento de acordo com o Evangelho. Então nós vamos ver que nós podemos arrepender e nos dar muito bem, como podemos arrepender e entrar em profundo desespero. Então nós pegamos primeiro as lágrimas de Madalena, que se espalharam como orvalho sobre os corações endurecidos que ignoravam a graça do perdão. Então Madalena foi um exemplo de arrependimento. No momento em que ela arrependeu, ela seguiu o Cristo e foi trabalhar com leprosos. E ela se encheu de serenidade. Então é um grande exemplo para nós do Evangelho. Simão Pedro, que superou a culpa, transformou-se interiormente e vivenciou uma existência de amor, de compaixão, de serenidade e de perdão, quando ele viu que ele tinha cometido um erro com Jesus. Quer dizer, aquilo ali fez com que ele se transformasse. Como ele analisou, como ele foi pequeno diante daquela situação de negar aquele espírito que não merecia aquilo. E Judas, o que Judas fez? É um exemplo de arrependimento que nós devemos analisar e nunca partir para esse lado. Ele sucumbiu diante do seu engano. Então Judas, que entregara Jesus, vendeu, condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes do sacerdote e aos anciões as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, entregando um sangue inocente. Mas estes responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Então nós vemos que o exemplo de Judas foi o pior possível. Ele poderia ter agido conforme Pedro, né? Então nós vemos que nós temos essas duas opções: de nos arrependermos dos nossos enganos
e partir para uma vida nova, deixando aquele homem velho de lado, com as nossas mazelas, como também podemos sentir que a responsabilidade que fizemos, entrar em desespero e cometer uma série de atos inconsequentes. Então, que esses 3 fatos do Evangelho possa calar profundamente os nossos corações, para que no momento da nossa dor de consciência, em qualquer ato, em qualquer palavra, em qualquer pensamento, nós possamos transformar tudo isso para o bem, né? Porque são exemplos que nós devemos seguir, exemplos de Madalena, que se converteu, que foi praticar o bem, de Pedro também, que investiu na vida cristã dele. Então, que a gente possa meditar um pouco sobre esses ensinamentos. Que Deus possa nos abençoar.